Outro tecido básico que constitui o corpo humano é o tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos, eles representam uma ampla gama de tecido. Nós veremos mais adiante tecidos conjuntivos que nós chamamos de especializados. Nós vamos ver, portanto, um tecido ósseo, um tecido cartilaginoso, um tecido sanguíneo, que são classificados como tecidos conjuntivos especializados. É válido lembrar que, na histologia, nós temos apenas 4 tecidos básicos que constituem o corpo humano: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Os tecidos conjuntivos, fora os especializados, formam o que nós chamamos de tecido conjuntivo propriamente dito. Todo tecido conjuntivo propriamente dito, ele também é classificado como um tecido de preenchimento, um tecido conectivo. São os tecidos que constituem e configuram o espaço do nosso organismo, preenchem os espaços do nosso corpo. Por exemplo, um vaso sanguíneo, ele não fica disperso dentro do órgão ou dentro do nosso corpo, solto. Não, ele está preso, por exemplo, a uma cavidade, ou a um órgão, ou uma estrutura, por meio de um tecido de conexão. Esse tecido que faz a conexão e ao mesmo tempo preenche aquela parte do corpo é chamada de tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo, ele vai ter 3 constituintes básicos: células, fibras e substância fundamental amorfa. As fibras e a substância fundamental amorfa constituem o que nós chamamos de matriz extracelular. Todo tecido conjuntivo, ele é altamente vascularizado. Lembrando do tecido epitelial. O tecido epitelial não possui vasos sanguíneos. No entanto, sempre abaixo de todo o tecido epitelial existirá um tecido conjuntivo. Os vasos sanguíneos, a nível de capilares, que chegam à região mais próxima ao tecido epitelial, são responsáveis pela difusão tanto dos nutrientes, como por exemplo a glicose, e também de oxigênio, para que as células do tecido epitelial consigam sobreviver e, mais ainda, consigam proliferar e funcionar normalmente na composição e na função daquele tecido. Os tecidos conjuntivos, ou o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o objeto de estudo dessa aula, é extremamente importante na constituição corpórea. Algumas doenças, por exemplo, correlacionadas com a formação ou a má formação do colágeno, pode trazer problemas desastrosos de má formação para o organismo humano. O colágeno, por exemplo, é um dos elementos que constitui a matriz extracelular. Nós temos no tecido conjuntivo, além da matriz, inúmeros tipos de células. As células de tecido conjuntivo são as mais variadas. Por se tratar de um tecido de preenchimento, ele está situado em todas as partes do meu organismo, em praticamente todos os tecidos, preenchendo, ocupando espaço, levando vascularização para aquele tecido e ajudando a desenvolver funções específicas em órgãos ou em tecidos, constituindo sistemas específicos. Neste caso, estas células, elas podem existir já no tecido ou migrarem para aquele tecido para desenvolver algum papel especial. Além disso, a célula ela é responsável por produzir inúmeras proteínas. Dentre elas, por exemplo, o colágeno e a elastina. Nós teremos com isso a formação de fibras. As fibras são um dos elementos da matriz extracelular. Nós temos 3 tipos de fibras, normalmente associadas ao tecido conjuntivo: a fibra colágena, a fibra elástica e a fibra reticular. A fibra colágena ela é formada pela proteína colágeno. Nós temos pelo menos 4 tipos principais de colágeno. Colágeno tipo 1 é o mais abundante no nosso organismo. Ele vai constituir praticamente todo o tecido conjuntivo propriamente dito, além de fazer parte da composição de alguns tecidos conjuntivos especializados, como, por exemplo, a parte orgânica do tecido ósseo. O colágeno do tipo 2, ele também constitui o conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos especializados. Por exemplo, uma cartilagem hialina, ela é abundante em sua matriz pela presença
de colágeno do tipo 2. Colágeno do tipo 2 normalmente é mais delgado, mais fino, se comparado ao colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 3, ele está correlacionado com a produção do terceiro tipo de fibra que a gente encontra no tecido conjuntivo, chamado de fibra reticular. As fibras reticulares, portanto, elas são formadas, constituídas por um tecido, dentro do tecido conjuntivo, por um tipo de colágeno do tipo 3, onde nós encontramos as fibras reticulares, normalmente formando arcabouços em órgãos. Um fígado, um baço, ele é constituído no seu estroma, em parte, por fibras reticulares, que dão suporte, sustentação e, de certa forma, até flexibilidade para aquele tecido. Mais ainda, órgãos que nós chamamos de friáveis, são aqueles que degeneram com muita facilidade. Qualquer processo de esmagamento leva a uma deterioração do tecido. Por exemplo, o baço, a medula óssea. Esses tecidos eles são chamados de reticulares. É formado por um colágeno do tipo 3. Além disso, nós temos o colágeno do tipo 4. Este colágeno ele é encontrado principalmente na composição das membranas basais. A membrana basal é o que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Normalmente, a formação da membrana basal se dá pela junção de duas lâminas basais. A membrana, então, é uma estrutura espessa, formada pela associação de duas lâminas. Este colágeno do tipo 4, ele é essencial para determinar, por exemplo, processos de proliferação, de migração, de diferenciação de células do tecido epitelial. Olha a importância do colágeno. Através dele, eu consigo fazer ancoragem de células. Eu consigo permitir a difusão de nutrientes do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Um outro tipo de fibra que constitui o tecido conjuntivo, mais propriamente a parte de matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito, é a fibra elástica. Ela é constituída principalmente por uma proteína chamada de elastina. A elastina, ela confere, como o próprio nome já diz, elasticidade ao tecido. Os tecidos que apresentam um potencial maior de distensão e retomada do seu tamanho original, normalmente possuem uma quantidade maior de elastina. Por exemplo, a cartilagem elástica que nós encontramos na orelha. A orelha é um órgão que cresce continuamente. Na vida adulta, normalmente ela fica maior. Esse crescimento e essa elasticidade que nós observamos neste órgão, por exemplo, só é possível pela presença massiva de elastina. Todas as fibras e todas as células do tecido conjuntivo, elas estão imersas em uma substância aquosa de formação mais gelatinosa, que nós chamamos de gel hidratado. Mais propriamente, esta parte líquida da composição do tecido conjuntivo é chamado de substância fundamental amorfa. É uma parte líquida, gelatinosa, de certa forma, altamente hidratada pela presença de água, só que com composição bioquímica. Nós vamos encontrar algumas estruturas bioquímicas importantes, como glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas multiadesivas. De certa maneira, essas estruturas que fazem parte da composição da substância fundamental amorfa determinam também como as células vão se comportar naquele tecido. Se é possível a migração, se não é, se ela pode se diferenciar ou não, se ela vai interagir com outras células ou com outros elementos do tecido. Mais ainda, é importante para a hidratação de fibras ou também para permitir, ou na verdade, não permitir com que os micro-organismos penetrem por este tecido. De certa maneira, elas fornecem um mecanismo de resistência e os micro-organismos ficam retidos quando entram nesse tecido, o que favorece a chegada de células de defesa e o combate desse micro-organismo que ali acabou entrando.